É difícil falar depois de uma derrota de 5-0. Eu acho que não dá para a gente desconsiderar a expulsão que teve no jogo. 19 minutos de jogo, a gente estava já 1-0. Você perde o jogador expulso e no mesmo lance já tomou o segundo gol. O time não é que estava a maioria dos reservas, eram todos, inclusive o goleiro. Então não era a maioria. Todos reservas e praticamente nenhum titular entrou em campo. Se o Sub-20, inclusive, não tivesse férias, eu não teria nem trazido para o banco os jogadores que eu trouxe hoje. É uma opção que a gente fez. Jogar num campo sintético sempre é difícil. E é um time que tem uma vocação ofensiva grande, o Atlético Mineiro. E a gente pode falar da derrota, que é muito dura. A gente devia ter feito um trabalho muito melhor no segundo tempo. Que a gente veio numa postura do segundo tempo para se defender e achar uma bola de contra-ataque, como o David teve aquela chance. Mas a gente podia ter marcado muito melhor do que marcou. A gente foi muito passivo na marcação. Se assemelhou um pouco o jogo do Independente Del Valle, quando a gente teve o Pitô expulso no primeiro tempo. A gente deixava cruzar, não marcava a área e não pegava rebote. Então foi uma marcação coletiva muito falha. Em relação a jogadores, não dá para você avaliar um jogador só por causa do jogo de hoje. É no somatório, senão você vai acabar cometendo algum tipo de erro. Então, essa avaliação ela não vai ser feita só por causa do jogo de hoje. E o que fica para o jogo da Copa do Brasil é que, independente de quem entra em campo, a gente tem que ter um respeito muito grande pela camisa do Vasco e se dedicar ao máximo, independente se é um jogo de final de campeonato, se é um jogo de cumprir tabela, se é um jogo se é a última rodada do Campeonato Brasileiro, se é jogo amistoso, se é jogo treino, a gente tem que se empenhar do primeiro ao último minuto. Diniz, boa noite. Lineker Bionde, canal A Hora do Vasco. Você falou que houve uma decisão de abandonar esse jogo aqui, não priorizar. Não foi abandonar. Não foi abandonar, ninguém falou abandonar. Não, se não é abandono... Não é abandonar. Priorizar, assim como o Cruzeiro fez, como o Corinthians deve ter feito. Não foi abandonar. O jogo foi 5-0, não foi uma condição natural do jogo. A gente jogou com um jogador a menos desde os 19 minutos do primeiro tempo. Então não foi abandonar o jogo. Se a gente joga com o time do jeito que estava... A gente tomou o primeiro gol, o jogo estava mais ou menos equilibrado, o Atlético estava um pouco melhor que a gente. Então ninguém abandonou o jogo. Se não fosse expulso, na minha opinião, ia ser 4. Mas tá bom, vamos lá. Essa ideia... Então, a sua opinião, você guarda para você a tua opinião, né? Então a gente vai ficar discutindo. A sua opinião eu já sei qual é. A sua opinião é sempre negativa em relação ao Vasco, você espera as coisas acontecerem para depois falar. Todo mundo sabe qual é a tua opinião, Lineker. Então a tua opinião a gente já conhece. Se perder, a gente já sabe. Tá tudo certo. Então, faz a tua pergunta. Cada um tem um perfil e tudo bem. Mas vamos lá, já que minha opinião é tudo está errado, eu queria que você destacasse algo positivo, então. Vou mudar minha pergunta? Porque já que nada está errado, está tudo certo, o que está certo? Perder de 5-0 para o Atlético Mineiro, uma camisa como a do Vasco, em um ano que o Vasco já foi humilhado na Venezuela, para clubes muito abaixo, investimento muito abaixo. E o que você pensou sobre a Copa do Brasil, porque o torcedor ele dá um ultimato para todo mundo, para a comissão técnica, para o grupo de jogadores e para a diretoria nesse título. Eu queria entender o que vocês estão pensando para essa semifinal. Eu, assim, bem tranquilamente, em relação à sua opinião em relação ao torcedor, eu não acho que você fala pela torcida. O que eu tenho de resposta da torcida do Vasco, ela é sempre contraditória àquilo que você traz para as entrevistas. Eu não acredito que você é um cara fiel à torcida do Vasco majoritariamente. Eu não percebo, eu não acompanho muito a rede social, mas eu saio na rua, a gente encontra as pessoas, algumas coisas chegam para a gente, e a visão que você traz, ela é quase que uma coisa que não representa o torcedor. Não vejo você representar o torcedor do Vasco, muito pelo contrário. Agora, você falar da derrota, eu concordo que você falou assim, que é uma derrota que não pode acontecer, porque isso fica para a história, 5-0, está todo mundo triste, todo mundo decepcionado, e a gente tinha que ter feito um trabalho melhor. O que fica? Fica que tem que aprender, como aprendeu lá na Venezuela. Na Venezuela a gente perdeu, depois melhorou no campeonato, então fica a dor da derrota e tem que aprender com a dor. É uma derrota que a gente não pode admitir, nem perder de 1-0, quanto mais perder de 5-0. E aí, isso é uma coisa que eu carrego. E tudo bem, o ultimato da torcida, se eu tiver o ultimato, para mim é todo dia. Eu não trabalho ficar pensando no futuro, me protegendo para o futuro. Eu me arrisco, eu me dedico, já falei mais de uma vez, eu confio muito no torcedor do Vasco,
Eu gosto do torcedor do Vasco, eu gosto do Vasco, eu gosto do Pedrinho, continuo tudo a mesma coisa. O que aconteceu hoje, a mim, e vai acontecer para o time, tem que afetar e a gente pegar e ter mais vontade de fazer as coisas do que a gente teria se não tivesse perdido de 5-0. Essa derrota ela não pode passar inocentemente por ninguém. Isso é uma coisa que a gente, da minha parte, já estou fazendo. Estou indignado com 5-0. Indignado, completamente indignado. Totalmente indignado. Talvez tenha sido a maior derrota da minha carreira também. Então, assim, eu não estou nem um pouco feliz. Muito pelo contrário. E essa indignação os jogadores vão ter que ter. E é isso que eu quero, indignação. A indignação, se você está indignado, eu concordo. Agora, das outras coisas que você vai colocando, acrescentando para colocar mais fogo, mais álcool na fogueira, isso aí não tem necessidade. Diniz, no início do ano, o Vasco tinha como prioridade, um dos principais objetivos do Vasco na temporada era vencer a Copa Sul-Americana, que você chegou a disputar, sua estreia inclusive foi contra o Lanús. Era um dos principais objetivos do Vasco na temporada, principalmente porque entendia-se que era o caminho mais fácil para conquistar um título. A minha pergunta é, em qual momento a Copa Sul-Americana pode ter deixado de ter algum peso nessa decisão aí que você teve, e junto com a comissão técnica e diretoria, para tirar esses jogadores, os principais, os titulares desse jogo decisivo? Eu te pergunto isso porque o Vasco chegou à última rodada ainda sem total condição, matematicamente dentro da Copa Sul-Americana, acabou tendo uma classificação quase culposa, né? Foi 5-0, mas por conta dos resultados, e ficou em 14º, se não ganhar a Copa do Brasil, vai chegar à Copa Sul-Americana. Em qual momento houve essa conversa com a diretoria em relação a talvez o Vasco não vá chegar à Copa Sul-Americana porque vai perder esse jogo, e nos resultados da rodada o Vasco chegou a, em algum momento, ficar até em 16º colocado. Queria saber como é que é essa avaliação da Copa Sul-Americana para o ano que vem, caso o Vasco não ganhe a Copa do Brasil, e como foi para escolher esses jogadores que você acabou não trazendo, os jogadores titulares que não vieram. Muito obrigado. Não. E já que só estamos nós dois, eu gostaria de perguntar uma coisa bem rápida também em relação à saída do Verratti. Ele saiu depois da expulsão, ele saiu chutando ali, reclamando bastante. Teve alguma conversa com ele em relação a isso? Depois, se puder falar um pouco o que aconteceu ali, que ele saiu bastante chateado e todo mundo comentou sobre isso. Obrigado. Eu vou começar pelo Verratti. Em relação a mim, não aconteceu nada. Acho que ele estava nervoso, pode estar nervoso de ter saído, está nervoso porque ter jogador expulso, nervoso porque pode ter alguns motivos para ele estar nervoso na saída, mas comigo eu já conversei com ele, está tudo resolvido, não tem nada. Ele era a opção para sair. Nesse jogo não tinha muito sentido deixar ele. É um jogador também que é uma opção clara de entrar, até de jogar na Copa do Brasil. Então não ia deixar ele expor o Verratti nesse jogo, um jogador a menos, que a gente ia precisar recuar o time, marcar muito e explorar a velocidade. No jogo de hoje não tinha muito sentido ele ficar. Essa era a minha visão para ele sair, e ele entendeu isso perfeitamente. Em relação a essa pergunta, Lucas, essa elaboração da pergunta, uma elaboração longa para fazer uma pergunta que se você tivesse largado a Sul-Americana. Ninguém largou a Sul-Americana. Você está indo na linha do que ele perguntou. Ninguém abandonou. A gente veio aqui para tentar ganhar o jogo com o time que a gente veio. Esse time que jogou hoje tem um monte de jogador que foi titular comigo, só comigo. Então não era um time frágil. Não é o time titular, mas não é um abandono. Era oportunidade de eu ver desses jogadores entrarem e jogar. Era uma oportunidade, era uma decisão inteligente de não expor os jogadores aqui no gramado sintético. Você não tinha certeza nenhuma se jogasse o jogador. Você acha que os jogadores que vinham para cá jogar estariam com a cabeça totalmente aqui, terá a Copa do Brasil para jogar na quinta-feira. Aí se a gente vem aqui e perde, esse é o problema. Eu falo isso quando ganha e quando perde. O problema é que vem daí para cá. Se a gente traz o jogador aqui e perde de 1-0, vocês iam estar fazendo outro tipo de questionamento. Por que não poupou os jogadores? Por que expôs? E se tivesse vindo alguém aqui, vamos supor que a gente traz o Rayan e machuca o Rayan. Você traz o Léo Jardim e machuca o Léo Jardim. Aí vocês iam estar só depois do acontecido. E aí fica fácil. E vocês devem achar que isso é uma coisa justa. E não é justo, pô, isso daí. O time, a não ser que você ache também igual a ele, que o time ia perder de 4-0 se não tiver jogador expulso. Ninguém abandona nada. A gente trouxe um time extremamente competitivo para poder enfrentar o Atlético Mineiro aqui. Aí a gente o jogo estava 1-0 para o Atlético, num gol de bola parada, que a nossa linha demorou sair e era para o jogador estar impedido, e ficou um jogador lá que deu condição para sair o gol do Atlético Mineiro.
Eles tinham chegado um pouco mais que a gente também tinha chegado, e o jogo iria acontecer dentro de uma normalidade, com as duas equipes, com um jogo muito mais equilibrado do que foi com a expulsão. Então a narrativa é uma narrativa como se a expulsão não tivesse acontecido. Como se na Venezuela também, quando perdeu de 4-0, não tivesse altitude, não tivesse tido expulsão com 10 minutos de jogo. Hoje o Cruzeiro colocou o time reserva na Vila Belmiro, jogou 11 contra 11, perdeu de 3-0. Talvez, usando uma lógica simples, se tivesse jogador expulso com 19 minutos no primeiro tempo, provavelmente ia ser 4, ou 5, ou mais. São opções que a gente tem. E o time está classificado. Então a chance de a gente ficar fora da Sul-Americana não era muito grande. Era uma chance que tinha. Então, quando a gente colocou todas essas coisas que estou te enumerando, a gente achou melhor poupar os jogadores e não é abandonar. É trazer esse time e acreditar que esse time poderia empatar ou vencer o Atlético. Esse foi o plano que a gente teve. Todo mundo participou do plano. Diniz, você fala sobre o time reserva, tenta valorizar a derrota de alguma forma, tudo bem. Mas você usou os titulares também em algumas derrotas nos jogos atrás. Então, eu acho que esse desequilíbrio dessa derrota para as demais que os titulares também sofreram existe, tá? Então, já que a gente tenta trazer... Qual o desequilíbrio? Eu vou te dar a chance de você falar assim para a gente, que eu quase nunca entendo suas perguntas. Qual que é o desequilíbrio que eu coloquei? Me fala assim para a gente poder entender, para o torcedor entender, que a coletiva não é para mim nem para você. Sim. A entrevista é para o torcedor. Então faz uma pergunta para eu entender o que você está querendo dizer. Tá, beleza. Você acabou de falar para ele que o Cruzeiro foi lá com reserva e perdeu de 3-0, certo? Certo. Aí você falou que se viesse o Ryan aqui, seria diferente? Porque você também perdeu com o Ryan. Você perdeu com o Coutinho, você perdeu com... Você está ouvindo o que eu falei? Eu não falei que se o Ryan estivesse aqui, tinha ganhar o jogo. Eu falei que se o Ryan... Eu falei o contrário do que você está falando. Você precisa respeitar o torcedor, você. Respeitar no sentido de ouvir e perguntar e informar. Você está desinformando, eu não falei nada. Eu falei que se o Ryan tivesse vindo aqui, não era garantia que a gente ia ganhar, ao contrário. A gente poderia ter perdido e o Ryan poderia ter se machucado, ou o Léo Jardim poderia ter se machucado, a gente podia ter uma derrota e ia ter a mesma situação para a Sul-Americana. Foi isso que eu disse. Eu não falei nada do que você está falando, absolutamente nada. Eu falei o contrário do que você está falando. Agora tenta fazer uma pergunta usando o que eu estou dizendo, não aquilo que você está imaginando que eu estou dizendo. Então somos dois confusos, porque você não entende minha pergunta e eu não estou entendendo essa resposta com essa derrota. Mas não tem problema, se você não entender, não tem problema. Eu quero que a torcida entenda. Tá, eu acho que a torcida entenda. Acho que a torcida entende essa pergunta. Você condicionou a derrota do Cruzeiro agora aqui para o João por 3-0, porque foi lá jogar com os reservas. O que pode ter sido com os reservas, eu não sei se foi com os reservas. Provavelmente deve ter poupado o time. Ótimo. Você perdeu com os titulares. Também derrotas assim, próximas a isso, sem problema. Já que a gente está aqui já num debate, eu vou fazer o seguinte, o perfil de tentar representar o torcedor te incomoda ou algo do tipo, tem problema, faz o seguinte, eu abro aqui a mão da minha pergunta para você mandar um recado para o torcedor que está muito mais interessado na semifinal da Copa do Brasil do que no nosso debate, por favor. Eu tenho certeza que ele está mais interessado que no nosso debate. Eu estou usando só a tua pergunta para tentar esclarecer para o torcedor. Que eu venho aqui, eu vou contar um pouco da história, vou aproveitar a tua pergunta, porque às vezes você deixa umas deixas que são importantes mesmo. Eu vou pegar desde o começo. Eu quis vir para o Vasco, eu gosto de estar no Vasco, eu gosto do presidente do Vasco, eu gosto da camisa do Vasco, eu estou dando a minha vida para ajudar o Vasco. E eu acho que isso o torcedor, de maneira geral, percebe. Eu percebo isso no estádio, eu percebo isso na rua, eu percebo, para usar também a sua narrativa, que é uma narrativa sempre para jogar para baixo, que esse mesmo time que perdeu com o Ryan, ganhou de 6-0 do Santos no Morumbi, mas não teve ninguém expulso. Esse time ganhou de 5 do Inter recentemente. Esse time fez 4 vitórias seguidas, esse time quebrou um recorde negativo, um tabu no Morumbi de não ganhar do São Paulo, acho que há 20 e poucos anos. Esse time, em determinado momento, ele aspirou chegar pelo menos no G8 e está para Libertadores. Esse é o mesmo time. E hoje é uma derrota que não é igual a outras derrotas, porque a gente jogou com um time totalmente modificado e teve uma expulsão com 19 minutos no primeiro tempo. Isso não tira, e não estou tirando a importância de você vir e perder de 5-0. Isso é uma coisa que todo mundo a gente tem que sentir e sentir muito e está muito indignado. Então, é isso que eu tenho para falar para o torcedor. Quando ganha de 6-0, quando ganhou, se pegar minhas entrevistas, não vai ter um teor muito diferente do que eu estou dizendo agora. Porque eu gosto de trabalhar e fazer o melhor que eu posso.